Olá pessoal, aqui é o Luiz Ademar, vocês que me acompanham no Twitter, Luiz Ademar JR, no Instagram também, no Facebook. Agora eu estou aqui também no YouTube para bater papo com vocês sobre futebol. Claro que eu vou falar sobre os clubes grandes, vou falar sobre os campeonatos, mas também sobre o que me atrai muito no meu blog do Futebol Caipira, sobre os campeonatos e os clubes do interior. E nessa primeira participação aqui no YouTube junto com vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Também eu estou pedindo para vocês darem o seu like e principalmente para vocês comentarem. Comentem e aí ativem o sininho, as notificações, porque daí vocês vão acompanhar todos os vídeos, ok? Bom, vamos lá. Eu quero falar hoje, nesse meu primeiro programa, a respeito dos treinadores, os gringos aqui do futebol paulista. Primeiro do São Paulo começando uma nova era com o Crespo, o argentino Crespo, e depois com o Palmeiras do português Abel Ferreira, que vem fazendo um grande trabalho. Vamos começar com o São Paulo, porque o São Paulo, a primeira participação do Crespo foi na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. O resultado foi ruim, São Paulo empatou 1-1 com o Botafogo no Morumbi, mas se você for analisar como foi a partida, eu acho que dá para a torcida do São Paulo ter um pouco de, primeiro, paciência e segundo, de esperança. A esperança vem do quê? Do Muricy. A partir de agora, a saída depois do Campeonato Brasileiro, a saída do Fernando Diniz tumultuada, veio o Visoli, contratar o Crespo. Enfim, o término do Campeonato Brasileiro, com a vitória diante do Flamengo, deixa uma perspectiva boa. Aí chega o Crespo, ele manteve a mesma linha de três, com 3 zagueiros, que São Paulo venceu o Flamengo, campeão Flamengo por 2-1. Ele manteve, só que ele trocou, tirou o Diego da base e colocou o Léo, que é um lateral que fica jogando ali de improvisado de zagueiro, já vi faz muito tempo jogando de zagueiro. O Léo, que jogou ali nessa sistema de 3, ele colocou, com o Juan Fran foi dispensado, ele colocou o Igor Vinícius na direita, o Reinaldo na esquerda. O Luan, que teve aquela possibilidade de ser negociado, não vai ser mais negociado, vai continuar, mas não jogou a primeira partida. Ele trouxe o Sara um pouquinho mais para trás junto com o Daniel Alves, e aí deixou o Igor mais à frente, né? O Igor Gomes mais à frente, deixou o Pablo jogando com o Luciano no ataque. Eu entendi que num todo, eu até fiz algumas anotações aqui em relação ao São Paulo. Achei que o primeiro tempo de São Paulo foi um primeiro tempo muito bom, de movimentação. O São Paulo criou várias oportunidades de gol. Eu estava aqui nessa folhinha, eu coloquei aqui que o São Paulo principalmente teve com o Reinaldo chegando pelo lado esquerdo, já jogando com um pouco mais de liberdade, já que o Léo estava por ali. Ele criou 2 chutes de fora da área. O São Paulo teve movimentação, perdeu um gol incrível no primeiro tempo, uma cobrança de escanteio do lado direito, desviou o Arboleda e o Luciano na pequena área, pegou muito embaixo da bola, acabou perdendo um gol incrível. Enfim, o 0-0 no primeiro tempo não retrata muito o que foi o jogo. Olha, entendi que o São Paulo jogou bem, o São Paulo atacou, o São Paulo fez valer ali o campo, né? A superioridade até técnica estava em cima do Botafogo. E aí a preocupação foi o seguinte, veio o segundo tempo e o primeiro investida e única do Botafogo, o Dudu, um garoto que veio da base, foi lançado nas costas do trio de zagueiros do São Paulo, aí que é o preocupante. Eu entendo que o Crespo, até na entrevista coletiva dele, vai falar isso, que o São Paulo não tem velocidade ali para saída de bola na parte de trás, né, no seu sistema defensivo, e a bola está muita bola nas costas. Então tem que tomar cuidado. Nesse arranque, com 2 minutos de jogo, o Botafogo fez 1-0. E a partir dali, o São Paulo foi criando inúmeras oportunidades. Continuou jogando no ataque, não sentiu o gol, continuou tranquilo. Aí o Crespo tirou a linha de 3 zagueiros, colocou 2 atacantes, que eu entendo o Bruno Rodrigues, que é a primeira contratação do São Paulo na temporada que veio da Ponte, fez uma grande Série B, entrando pelo lado esquerdo. Eu aposto muito nesse garoto, acho que ele é muito bom jogador. O Galeano, que é da base do São Paulo, o paraguaio, entrou também. O time foi tendo ritmo e acabou fazendo o seu gol, também novamente num cruzamento. O Arboleda, o Pablo desviou de cabeça e o Arboleda de cabeça fez 2-1. Logo depois, 1-1. Logo depois do empate, o detalhe é que o São Paulo teve 2 grandes oportunidades. A primeira com o Igor Gomes, a segunda com o Tietê. Acredito eu que o São Paulo foi prejudicado, teve um gol mal anulado.
o VAR não sabia mostrar as linhas, dá para você ver nitidamente na linha que é a mesma linha, mas enfim, o árbitro acabou anulando. Acho que também teve um pênalti em cima do Hernanes, que é contestável, você pode, enfim, mas também acho que foi um pênalti no Hernanes, e o São Paulo foi criando oportunidades. O resultado é ruim, mas entendo que o início de trabalho do Crespo é promissor, principalmente porque depois na coletiva, mais ou menos isso que eu estou falando com vocês, ele também falou, mas com um detalhe que me deixou ainda mais animado. O São Paulo não vai ficar restrito com uma linha de 3. Ele, de acordo com o adversário, ele pode fazer linha de 4, ele pode fazer uma linha de 5, ele pode, enfim, ele tem inúmeras situações, o que é legal. Eu sempre critiquei no Fernando Diniz o quê? Um esquema engessado, sempre o mesmo, sem novidades, e sempre a mesma coisa. E você vê que o Crespo é um cara estudioso e a tendência é que o São Paulo tenha, né, situações e mais situações que vão facilitar no andamento do trabalho. Dá para ter otimismo, São Paulino? Dá. Dá. Porque, primeiro, você tem o Muricy. O Muricy é um cara sério, um cara trabalhador, um cara competente. Ele disse que fez, ele mesmo falou que ele que entrevistou todos os treinadores, ele que escolheu o Crespo, ele que trouxe o Bruno Rodrigues. Então é cara que também prometeu para a torcida que é um camisa 10 e um camisa 9. São Paulo precisa. Entendo até que precisa de um lateral direito. Acho que o Igor Vinícius é fraco, fraquíssimo, hein? Não gostei dele não. Mas enfim, acho que o São Paulo é um início de temporada, né? Agora sim, temporada 2021. Começou o Campeonato Paulista, somou o pontinho. Vamos ver no decorrer como o São Paulo se comporta. Vai ter tempo aí para você jogar e até trabalhar para as competições mais importantes, como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então, pelo menos de início, é isso que eu quero falar com vocês a respeito do São Paulo. Com a sequência do trabalho, com as contratações que certamente chegarão, nós vamos bater no papo e vamos ver se realmente o São Paulo segue o seu rumo e consegue sair do jejum de títulos, né? O último foi em 2012, lá na Sul-Americana. Já está aí com 9 anos, entrando no 9º ano em jejum de títulos. Vamos ver se o torcedor tem esperança. Eu estou com esperança. Veremos. Se eu estou falando de um trabalho, então, que vai começar, está começando, do Crespo, eu quero falar de um trabalho que está se consolidando do português, o Abel Ferreira, no Palmeiras. Trabalhei com a equipe Xene do Campo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 1-0. E olha, o Palmeiras fez uma partida taticamente inteligentíssima. É verdade que a expulsão do Luan, eu até comentei, eu falei, o Luan foi muito burro, mas muito burro. Por quê? Ele o Palmeiras ganhando por 1-0, jogando melhor, ele soltou o braço, estourou o supercílio do Diego Souza com 19 minutos do segundo tempo, foi expulso. Mas até a gente chegar a essa expulsão, eu quero falar para vocês a inteligência do Abel Ferreira. Foi jogar com o Grêmio, o que ele fez? Todo mundo esperava que o Gabriel Menino, né? Você tem os garotos ali, o Danilo, tal. Palmeiras fosse com um time mais jovem. O que ele fez? Ele colocou o Felipe Melo à frente da zaga, aí ele colocou o Zé Rafael e o Rafael Veiga. Num primeiro momento, até comentando a partida, eu falei, olha, eu entraria com o Danilo e com o Gabriel Menino. Mas evidentemente ele treinou, vamos ver como o Palmeiras se comportou. Defensivamente, sólido. O Palmeiras marcou muito. Jogou demais o Gustavo Gomes defensivamente. O Luan, na bola aérea, estava bem. Jogou demais o Felipe Melo. O Vinha, esse uruguaio, joga bola demais. Palmeiras, quando era atacado, ficava com os 2 zagueiros e o Felipe Melo à frente e os seus 2 laterais. Fazia umas línguas de 5. Então, o Diego Souza, o PP, o Alisson, o Jean-Pierre, o Maicon, que é um time de movimentação, não tinha espaço. O Palmeiras com tranquilidade foi amarrando, o Grêmio amarrando, o Grêmio tem até um momento que eu falei, ó, o jogo tá chatinho porque o Palmeiras taticamente está fazendo ele ficar chatinho para ficar à sua disposição. O Grêmio atacava, não conseguia fazer nada, teve 2 chutes com o Alisson de fora da área, sem levar tanto perigo, e o Palmeiras tentava no contra-ataque. E como o Rony no primeiro tempo e o próprio Wesley tentaram e não conseguiu, o Palmeiras de bola parada numa cobrança de escanteio do Rafael Veiga certamente é jogada ensaiada. Cobrança de escanteio, o Gustavo Gomes subiu e fez um belo gol de cabeça. Eu até anotei alguns números que é legal, para você ver a importância do Gustavo Gomes, esse zagueiro paraguaio. Se fosse brasileiro, estava na seleção, certamente.
Foi o 116 jogos do Gustavo Gomes pelo Palmeiras, ele marcou seu 14º gol. O segundo nessa Copa do Brasil e o sexto na temporada. Porque a temporada do Palmeiras vai acabar, né? 2020, vai acabar no domingo que vem, quando enfrentar o Grêmio de novo na partida decisiva do título. Mas você vê que o Gustavo Gomes faz 1-0 e olha, em que pese a arbitragem tenha dado impedimento, eu tenho certeza que não estava, e aí se tivesse saído o gol, o VAR validaria. O Luiz Adriano recebeu um passe espetacular do Veiga, saiu na cara do goleiro no primeiro tempo e perdeu um gol inacreditável. Então o Palmeiras foi para o intervalo vencendo por 1-0, jogando muito, taticamente eficiente, e voltou para o segundo tempo a mesma coisa. Só que aí no segundo tempo, aí as bolas com o Wesley, né, pelo lado esquerdo principalmente, e com o Rony, eles invertendo, enfim, o Palmeiras teve outras chances. Numa delas o Rafael Veiga meteu uma bola entre as pernas, mas olha, do Paulo Miranda, nojento, deu entre as pernas e tal, deu um tapinha, o Rony perdeu o gol. E o Palmeiras estava em cima para marcar o segundo gol, com grande oportunidade de até conseguir uma ampla vantagem no Sul. De repente, o Luan vai numa disputa de bola na lateral do campo, uma atitude covarde até, uma burrice desnecessária, soltou uma cotovelada, estourou o supercílio do Diego Souza e o Palmeiras ficou com 1 a menos. E aí ficou com 1 a menos, claro, rapidamente o treinador colocou o Imperier, né, o zagueiro, ele tirou aqui o Wesley, e aí depois ele também tirou o Zé Rafael, colocou o Danilo, o Gabriel Menino entrou também, enfim, ele foi mexendo no time e colocou o Veron, ele foi colocando um time mais jovem para poder ter contra-ataque. E o Grêmio, aproveitando que o Palmeiras estava com 1 a menos, começou a empurrar o Palmeiras para a defesa. O Palmeiras aceitou, continuou jogando muito lá atrás, Felipe Melo principalmente, Gustavo Gomes também jogando uma barbaridade, o Vinha mais como um terceiro zagueiro para ajudar ali também. E o Palmeiras não tomou tanto sufoco, porque o Grêmio abusou das bolas aéreas, e aí o Palmeiras de cabeça, e ainda tinha qualidade quando saía. Saía em velocidade com o Veron, saía em velocidade com o Gabriel Menino, com o Danilo, com os seus garotos. Palmeiras, apesar de tomar uma pressão, não foi sufoco, porque não teve chances claras de gol. A única defesa que dá pra gente falar do Everton, para mim foi num erro de arbitragem, foi falta, o árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, ia dar cartão amarelo, deixou o Grêmio de maneira errada bater rápido, saiu na cara do gol Ferreirinha e chutou na diagonal, mas também não é uma defesa tão... Para o goleiro do nível do Everton, hoje para mim o melhor do Brasil, uma defesa tranquila. Então o que a gente pode falar é o seguinte, o Palmeiras venceu, convenceu e até com 1 a menos mereceu a vitória. Só não pode achar que está ganho. E é claro, os jogadores já tem muitos jogadores experientes lá. Por quê? Porque o Grêmio é um time copeiro, é um time bem treinado, foi envolvido pelo Palmeiras, mas como o Palmeiras ganhou lá, no próximo domingo o Grêmio pode ganhar aqui. Mas se o Palmeiras jogar o que jogou no primeiro jogo, olha... Tá tranquilo, vai ganhar o 3º título da temporada, vai fechar a temporada com o Paulista, vai fechar a temporada com a Copa do Brasil e com a Libertadores. Ah, foi mal, e até quero acabar esse vídeo justamente isso, foi mal no Mundial? Foi. Não dá para falar que você perder para um time mexicano é vexatório, só discordo disso. O time mexicano... Tem muito bom time, é bem treinado, tem investimentos, tem goleiro de seleção da Argentina, tem jogadores muito bons. Só que eu entendo que o Palmeiras chegou cansado no Mundial. É um questionamento que eu faço sim, porque eu acho que o Palmeiras e não pode cometer esse mesmo erro agora no Paulista. Porque o Palmeiras vai enfrentar a primeira rodada, não jogou contra o São Caetano na primeira rodada, e já tem um clássico contra o Corinthians. Coloca a garotada. Eu até fiz umas anotações. Olha os jogadores que não jogaram contra o Grêmio, que eram reservas. Scarpa, o Lucas Lima, o Jailson, o Renan, o Lucas Esteves. Você tem o Gabriel Silva, o Veron e o menino que entraram no segundo tempo. Então, olha quanta gente boa. E eu trabalho muito nas categorias de base e vejo o Palmeiras também, o sub-20 do Palmeiras, tem muito moleque bom. Então... Não cometa o mesmo erro que cometeu quando o brasileiro, o Palmeiras quase chegou também, porque também mexia pouco no time, e aí quando foi para o Mundial acabou chegando meio cansado, pelo menos eu achei isso.
Não canse no Campeonato Paulista, termine a Copa do Brasil, dê folga para os titulares, comece a jogar com seus reservas. Quando voltarem os titulares, você dá uma folga também para os reservas e fale para a torcida: olha, eu vou jogar sem a força máxima no Paulista. Pode ser que a gente nem se classifique, mas não tem problema, porque você vai ter pela frente outra Libertadores, outra Copa do Brasil, outro brasileiro, e aí o Palmeiras mais uma vez vai entrar como favorito. Ok? É isso aí, rapaziada. Não esquece, tá? Aqui, dá o seu like, acesse lá, o sininho para novos vídeos. A gente vai ficar sempre por aqui, batendo papo, passando impressões e falando também do futebol caipira. Futebol caipira, hein? Começou a Série A2, vai terminar na terça-feira. No meu próximo vídeo até vou começar a falar dessa Série A2 do Campeonato Paulista, que vai ter a querida Lusa Veneno, ok? Grande abraço a vocês e até a próxima.